Programa Mandou Bem, com Jussier Ramalho. Oferecimento: Herbamed, o futuro da qualidade de vida. Restaurante Pedacinho do Seridó. Venha se deliciar com a nossa culinária seridoense. Com o aumento do mercado de trabalho, com a presença das mulheres, essa exigência pela uma beleza, pela vaidade, também aumentou muito. E esse é o tema que nós continuamos no programa de hoje, Vaidade Feminina. E o Mandou Bem já começa assim, conversando e perguntando a Charlene: você se acha uma mulher vaidosa? O que é vaidade para você? Bem, Jussi, isso aí eu preciso falar ainda da minha adolescência, que eu fui uma menina muito complexada. Eu tinha um complexo de inferioridade terrível. Ao contrário de Creuzinha, eu era uma menina muito magrela e eu às vezes achava até que algumas pessoas não falavam comigo por conta das minhas pernas finas. E isso mexeu com a minha vaidade conforme eu fui crescendo. E aí minhas primas até implicavam muito comigo por eu usar salto, por eu passar batom, e elas não faziam nada. Era aquela época de adolescente que quer falar que é skatista, né, roqueira. E aí fui crescendo e a vaidade foi aparecendo, porque eu vi que eu era uma menina bonita, apesar da perna fina. E agora eu luto para emagrecer a barriga. Mas, e vaidade para mim é um conjunto de atribuições, de qualidades que a gente dá para si próprio, né? Então, assim, hoje eu me considero uma pessoa vaidosa, sim. Muito obrigado. Com o passar do tempo, essa vaidade cresce? Cresce. Por quê? Porque a gente vai se tornando mulher, vai amadurecendo, né? E eu acho que também os instintos afloram um pouco, né? E a gente vai se achando mais bonita, vai se envaidecendo do que a gente vê no espelho ou não. Mas eu ainda acredito, como a gente vem sempre debatendo, né? Falando, a beleza, o interior, né? Vai externando a beleza da gente. Eu acho que essa é a parte que mais importa. Que importância tem a ditadura da beleza para você como mulher? É a importância do que eu não quero ser, do que eu não quero fazer. Talvez ainda tenha um pouco disso em mim, pela minha geração, pelas gerações passadas, essa coisa de seguir uma regra, seguir um perfil. Mas eu venho entendendo com a idade que mais importante é a gente se cuidar por dentro. E a gente perceber, aprender, se conhecer ao ponto de perceber a própria beleza, que é única. Igual a mim, só tem eu. Igual a qualquer mulher que está aqui, só tem ela. Isso é o que é o mais importante. Então, para mim, é algo que eu quero me afastar, que eu quero evitar que aconteça comigo. E eu vou fazer o possível para que não aconteça com as minhas filhas e com as minhas amigas, com as mulheres que eu conhecer. Como a sua colega respondeu, que as mulheres são únicas, cada mulher é única. Mas para você, o que determina a moda? O que é ser uma mulher bonita? Falando um pouco sobre as mídias sociais, elas têm influenciado muito, né? A gente sempre foi muito influenciada por terceiros e tudo mais, só que hoje as mídias sociais elas são muito fortes. E eu entendo que elas tentam ditar muito a moda. Você até tenta não seguir, só que você vê tanto na TV, no Instagram, nas redes sociais, aí começa a ver as pessoas usando e aquilo vai fazendo uma lavagem em você, que você não gostava de algo, começa até a gostar. E eu acho que as pessoas precisam trabalhar muito o que realmente ela gosta, o que eu realmente gosto de vestir, gosto de usar, gosto de fazer, para que cada vez menos isso tome conta do que a gente realmente quer externar. Fazer com que cada vez mais as redes sociais influenciem menos a gente nesse quesito, né? Que eu acredito que não seja algo bom. Que as redes sociais elas deveriam ser usadas mais para influenciar a gente em coisas boas, influenciar a questão de amor, igualdade, menos preconceito, e não em ditar regras de moda ou de beleza, e é isso.
Você que vive no mundo de beleza, porque você vende um sonho, né? Então, é preciso que as pessoas percebam que o simples é que deve ser enaltecido, né? Exatamente. Nós tínhamos a moda anteriormente da micropigmentação labial, como você falou, do efeito batom. Então todo mundo queria, já trazia de casa, não, eu quero esse batom aqui. E hoje em dia não tem mais isso. Pelo menos as minhas clientes, elas me procuram pelos resultados naturais que eu tenho. Então elas querem uma boca naturalmente avermelhada. Elas não querem que percebam que foi feita uma intervenção, né? Então elas querem o tom da boca dela mais forte. Certo. Realçado. Realçado. E isso é fantástico. Eu acho que é um avanço realmente na feminilidade, no ser mulher, no ser homem também, porque eu atendo muitos homens que querem a mesma coisa, né? A ideia é que numa distância de conversa sequer possa ser percebido o que foi feito. Ser vaidosa e ser simples, você pode se tornar uma pessoa extravagante. Você pode ser simples, mas também você pode ser vaidosa. Extravagante? Extravagante já não entra na simplicidade, né? Mas na vaidade não pode ser extravagante? Pode sim. Mas a vaidade pode ser extravagante e bonita, ou pode ser simples e bonita também do mesmo jeito. Eu acho que cada um, o ser humano é livre para ser simples, extravagante, usar o que quiser, o que ele quiser usar, sem ter ninguém para intitular. Ah, você é simples, você é extravagante. Se você é extravagante, você não é simples, entendeu? Uma mulher quer ser vaidosa, aí ela coloca um brinco grande, uma argola e um pingente. É uma extravagância. E muitas acham que isso é ser vaidosa. Tá com um brinco, uma argola grande e um pingente pendurado aqui. Eu acho que se ela se sente bem usando o brinco grande com o cordão, tá tudo bem. Se você não gosta, ela que tem que se sentir bem, ela que tá usando. Quando eu atendia muitas pessoas, né, com minhas roupas, as pessoas diziam, mas isso aqui não dá para eu usar. Por que não dá para usar? Mas eu sou baixinha, não dá para usar longo. Então com uma calça estampada com uma blusa xadrez pode? Eu já usei uma calça estampada com uma blusa xadrez e não liguei. Eu já fui para a faculdade de pochete. Todo mundo olhou assim, porque na época ninguém usava pochete. Aí eu não liguei, eu tava me sentindo bem com a pochete. Hoje em dia você usa o que você quiser, o que você se sentir bem é que tá valendo. Então não tem extravagância? Não. Então, para você, uma pergunta diferente. Ser inteligente não é mais importante do que ser apenas bonita? Eu acho que tem que andar ali junto. E não é ser bonita, é se sentir bonita. Ser inteligente é algo que é mais se constata com o conhecimento, né? Com a aplicação daquela inteligência no seu nicho, né? Onde você trabalha, na sua empresa, que seja. E se sentir bonita tem que andar junto. Porque eu acho que é o que a gente já falou muito aqui. É o se sentir bem. Então, a inteligência tem a ver com a aplicação e é muito fácil de ser constatada. E a beleza é uma constatação que ela precisa, a gente precisa aprender que a beleza é uma constatação que vem de dentro. No dia que a gente tiver isso muito claro dentro da gente, a gente não vai precisar de absolutamente ter ninguém dizendo que a gente está bonita. Ou quando essa pessoa disser, a gente vai dizer, muito obrigada, ao invés de dizer, mas eu tô assim, eu tô assado, porque às vezes a gente recebe um elogio e fala, né? Mas meu cabelo não tá legal hoje. Então vão nos elogiar, a gente vai dizer, muito obrigada, eu também estou achando que eu sou muito bonita. E agora é sua vez, a nossa mascote aqui, né? É isso aí. Se achar bonita, é ser bonita de fato? Sim, porque a nossa opinião vale mais do que as outras pessoas. Senão, a gente estaria tudo igual. Senão, as meninas que estão aqui estariam com o mesmo cabelo, mesma roupa. Por quê? Porque eu me acho bonita desse jeito, ela se acha bonita do jeito que ela tá. Então, o que importa é a nossa opinião sobre a gente, e não outra pessoa nos achando assim. E aí, Nath, pintar o cabelo, ter que emagrecer sempre, estar o tempo todo brigando com a balança, fazendo preenchimento, é fugir de uma realidade? Jussier, eu acho assim que algumas pessoas se sentem bem assim, outras se aceitam como elas são. Então, a minha opinião sobre isso é que se você se sente bem
gorda, magra, loira, sem cabelo, se jogue, seja você. Só isso. Muito bem. E o Mandou Bem vai para um rápido intervalo e a gente volta já já com a vaidade feminina, que o assunto está pegando fogo. E o segundo bloco, então, está imperdível, porque elas vão fazer perguntas para a nossa sexóloga e psicóloga, doutora Hebe Belli. A gente volta já. Depois de certa idade, as atividades do dia a dia não é mais uma tarefa fácil. Dói o joelho, dói o quadril, dói tudo. Conheça a Flex Gold, com vitaminas, colágeno tipo 2, atua na reconstrução da cartilagem, das articulações, para você ter uma vida sem dor. Na compra do kit Flex Gold, você paga um e leva outro frasco de graça. Turna juntas vai de Flex Gold nas melhores farmácias do Brasil. Restaurante Pedacinho do Seridó. Qualidade, variedade e atendimento diferenciado. Um cardápio completo e o compromisso em servir o melhor da nossa culinária regional do Seridó. Venha se deliciar com a melhor carne de sol seridoense e com uma galinha caipira na panela de barro. Aberto diariamente para almoço e de segunda a sábado para jantar. Serviço à la carte e buffet. Pedacinho do Seridó. Avenida Praia de Genipabu, 2085, Ponta Negra. E o Mandou Bem está de volta. E nós continuamos falando aqui com vaidade feminina. Coisa muito atual nos dias de hoje. As mulheres estão sempre buscando a beleza do corpo, uma aparência mais agradável. Então, nós, a partir de agora, vamos deixar que as meninas perguntem à doutora Hebe Belli, que é psicóloga, e ela conhece muito desse assunto sobre vaidade masculina e feminina. Mas como o programa hoje é vaidade feminina, você começa a perguntar para a doutora Hebe Belli. Qual é a sua pergunta para ela? Hebe, na Bíblia está escrito que vaidade, tudo é vaidade. É uma vaidade, é algo meio ilusório. Até que ponto você acha que a vaidade pode afetar a saúde mental de alguma pessoa? Vaidade significa o valor que eu atribuo ao como eu me sinto, a minha beleza, a como eu imagino. Então, vaidade em excesso, se ela é feita para agradar os outros, ou para um padrão, ou para uma norma, ou para a própria ditadura da beleza, aí ela sim faz mal. Mas se eu faço para me valorizar, para valorizar a minha autoestima, para o meu autocuidado, lembrando que amor próprio, ele é consumido, ele é construído no dia a dia com pequenos gestos. Então ela não faz mal, né? Agora, se é para realmente se despersonalizar, aí sim a vaidade é algo negativo. Então que ela seja construída para um ganho próprio, para que você se sinta bem com você mesmo e vá construindo sua própria felicidade, sua autoestima e sua autoimagem e a aceitação de quem você é com você mesma. Então não tem nada de errado em ser vaidoso, desde que seja na sua própria medida. E a sua pergunta para a doutora Hebe Belli? Doutora Hebe, a vaidade em excesso ou a falta de vaidade pode ser algum sinal indicativo de um sofrimento psicológico? E como é que a gente pode reconhecer se essa pessoa está em sofrimento psicológico através dessa falta ou de excesso de vaidade? Tem alguma forma, alguma coisa que a gente possa perceber nela? Vaidade em excesso ou em falta, acho que a gente pode substituir por autocuidado. Se você está se cuidando de menos ou demais em excesso, querendo agradar os outros, querendo aparentar algo que não é sua essência, que sai da sua autenticidade, pode esconder sim faltas. Todos nós temos um buraco existencial, né? Ou seja, algo que falta em mim, que teoricamente eu busco no outro. Só que o outro nunca vai preencher nenhum espaço, nenhum buraco. Então toda vez que há excesso e falta, que estamos em extremidades, a tendência é partir. O ideal é que a gente flua, que a gente mantenha um equilíbrio entre esses dois limiares. Então sim, a gente entra em sofrimento psíquico querendo suprir necessidades, colocando coisas demais, fazendo muitos procedimentos estéticos que não são desejados, e que isso fica muito claro, procedimentos estéticos são maravilhosos, desde que seja de um desejo autêntico de querer ser sim, e não querer aparentar ser igual ao outro, ou enfim, uma fábrica de clones que a gente tem hoje em dia do que é um padrão de beleza. Então, o excesso, a falta da vaidade vai entrar muito nessa questão
de como eu me percebo, como eu me coloco no mundo e com o que eu preciso me preencher de mim mesma para não ter que ir para essas extremidades e entrar em sofrimento. Isso provavelmente vai denunciar uma falta de autoestima, uma insegurança, uma loucura em relacionamento, mas principalmente no relacionamento de si consigo mesmo e de um amor próprio. Então, Débora, qual é a pergunta que você vai fazer para a doutora Hebe Belli? Então, eu gostaria de saber o que o excesso ou a falta da vaidade pode influenciar no nosso relacionamento, no dia a dia com nossos amigos ou nosso marido, familiares, o que esse excesso ou essa falta pode fazer com os nossos relacionamentos. O excesso e a falta de vaidade em relacionamentos diz muito como eu me sinto comigo mesma e isso reverbera no relacionamento. Ou seja, se eu estou deixando de me cuidar, se eu estou deixando de me olhar, o que eu posso fazer por mim mesma para que eu melhore no relacionamento também? Porque quando a gente fala em relacionamentos, a gente fala de pessoas individuais que têm a sua singularidade, os seus aspectos, as suas formas, que escolhem caminhar juntos. E às vezes, quando eu deixo de me cuidar, de me olhar, de saber quais são as minhas preferências, meus gostos, o outro começa também a sentir uma falta, porque ele se apaixonou por aquela pessoa que eu sou por um inteiro. Só que a gente tem que entender que relacionamentos também, eles oscilam, né? Tem horas que estão muito bem, tem horas que há problemas e que tem que sim discutir relacionamento. Discutir relação é sempre você olhar criticamente para construir algo melhor, com um objetivo muito claro. E aí esse excesso e essa falta de vaidade vai afetar principalmente a autoestima, tudo isso. Isso pode me gerar inseguranças, medos, porque eu começo a me olhar com um olhar um pouco inferior ou superior demais, e isso reverbera para aquele outro, para que ele possa também ter esse olhar. Então o ideal nisso daí é dialogar, é entrar em conversa. O que a gente pode conversar sobre isso para um ajudar o outro, para melhorar, o que está faltando, ou por que está em excesso. Então a gente pode pensar em vários aspectos nisso, mas influencia nos pilares do relacionamento. Relacionamentos são feitos de pilares: o profissional, o pessoal, o familiar, se tiver filhos, a sexualidade também, o financeiro. Então quando um desses pilares desanda, os outros também começam a cair, como se fosse uma tenda e um vai esbarrando no outro de alguma forma. Então, eu preciso olhar para o que eu estou fazendo com essa vaidade. E, de novo, a gente pode pensar a vaidade como autocuidado e autoamor, porque a vaidade é um conceito que é construído a partir desses outros conceitos. E aí, sim, olhar para um conjunto mesmo, como relacionamento, como que um pode trabalhar com o outro para melhorar essa autoestima do relacionamento. Eu tenho a minha autoestima, a minha parceria tem a dele, e aí sim a gente vai juntar a autoestima do relacionamento para ficar melhor. Então pode realmente esbarrar em um desses pilares a partir da minha falta ou do meu excesso de autocuidado e de autoamor também. Vamos agora para Creuza. Hebe, eu gostaria de saber se, assim como a felicidade, existe um gráfico para a vaidade. Às vezes oscila, né? A felicidade tem altos e baixos. Do mesmo jeito é a vaidade? Isso é normal? A vaidade, ela oscila sim, e mais uma vez eu vou falar que vaidade a gente pode pensar como autocuidado, como o amor próprio, como você valoriza a sua beleza interna e externa também. E eu não posso dizer que seja normal isso acontecer, eu posso dizer que é comum, porque normal é uma palavra muito forte que foge do que é singular para um e para o outro. Então é muito comum sim que a nossa autoestima, que a nossa autopercepção e a nossa autoaceitação oscile ao longo do tempo, de acordo com as fases que a gente está vivendo. A vida ela não é linear, ela é feita de altos e baixos, assim como felicidade. Ninguém é feliz 100% do tempo. Nós somos felizes em momentos muito específicos e buscamos a felicidade na maior parte do tempo. E é legal dizer que a gente pode ficar triste, que a gente pode estar com a baixa autoestima, que a gente pode não estar se sentindo bem ou bonita em um dia. O bacana é que você não afunde desses preceitos que você tem, mas que você possa, a partir deles, ver o que você pode melhorar, fazer por você, procurar uma rede de apoio, isso a gente entende por psicólogo, amigos, familiares, e aí é voltar a ter sua sintonia, sua sinergia consigo mesmo, na autoestima e na vaidade também. Então é muito comum que ela oscila, o que não é comum é que ela fique muito baixa, aí vai procurar uma ajuda, porque não está legal isso que está acontecendo.
mas é comum e significa simplesmente que você é uma pessoa viva. Hebe, uma das coisas importantes que a gente percebe nos dias de hoje, nos dias atuais, as pessoas têm vergonha de pedir ajuda. As pessoas acham que pedir ajuda ou procurar um profissional especializado naquela área é se sentir fraco, se sentir fragilizada ou fragilizado. E isso não é verdade, isso é um mito. Quando você sente necessidade, que sua autoestima está lá embaixo, que você não está se sentindo bem, é procurar um profissional, não é verdade? Sim, na verdade pedir ajuda é um ato de coragem e é um ato de amor consigo mesmo. Significa eu falar, olha, eu não dou conta disso sozinho. Por que eu não posso procurar alguém que possa me ajudar ou procurar uma rede de apoio que possa me sustentar, já que eu não estou dando conta de mim mesmo? Todos nós temos fragilidades. Eu mesma, como psicóloga, também faço psicoterapia, eu também peço ajuda, eu também tenho as minhas vulnerabilidades. E isso é o que me deixa humana, isso é o que me faz ter empatia, e isso é o que me faz ser quem eu sou mesmo. Então, buscar ajuda é um ato de coragem, um ato de autocuidado e dizer que eu quero, sim, melhorar a cada dia, passo por passo, e me conhecer muito melhor também. Qual é a sua pergunta para a doutora Hebe Belli? Hebe, eu queria saber o seguinte, é muito importante a gente estar ao lado de pessoas que nos ajudam. Então, eu queria saber se é possível, através dessa falta e desse excesso, a gente conseguir identificar na pessoa que está ao nosso lado e oferecer ajuda com algum indicador que essa pessoa mostre pra gente que ela está precisando de ajuda com esse excesso ou essa falta de vaidade. O que é que você comenta sobre essa pergunta? Primeiro, eu penso que a gente deve olhar para quem está à nossa volta, para quem a gente cuida, para quem a gente ama, tem carinho, amor e afeto, com muita empatia. Então, sempre olhar com um olhar bem generoso. Como que eu gostaria que fosse comigo? Como que eu gostaria que aquela pessoa me escutasse melhor? Então, é muito importante a gente aprender a ouvir mais do que falar. Por exemplo, quando chega um amigo, uma amiga e fala assim, olha, eu estou passando por tal situação, preciso resolver isso, ao invés de você falar, menina, eu também já passei por isso, olha, a minha vez. Ou então, se eu fosse você, tipo, tira isso daí. Simplesmente escuta. Aquela pessoa, se ela está se abrindo, se ela está querendo falar, é porque ela quer ser escutada também. Então, limpa os ouvidos e passa a ser um escutador, escutar a dor daquela pessoa, para depois poder ajudá-la também. Alguns sinais de quando você está em extremos, novamente, lembrando que toda vez que a gente chega em extremos, a gente parte, ou seja, adoecemos por isso, podemos pensar assim, quando é um excesso, a pessoa entra em mania, na vaidade, geralmente, a mania vai ser autocuidados demais, autocuidado desnecessário, distorção de imagem, compulsão alimentar, compulsão alcoólica, compulsão de compras. Ela vai estar achando que ela pode muito, vai expor muito mais do que ela gostaria, provavelmente em rede social, na forma de ser mesmo. E quando é na outra extremidade, na falta, ela vai estar mais desleixada, vai estar se importando menos com a sua aparência. E com a sua aparência que eu falo, não só na física, mas na emocional também. Ela vai ter traços de tristeza, vão estar várias faltas sendo colocadas ali. Então é muito importante que a gente tenha um olhar mais generoso, uma escuta mais ampliada e não se colocar no meio daquela conversa para que o outro possa se falar verdadeiramente. E aí assim, o que você pode fazer? Não é dar soluções, porque muitas vezes a solução que você vai dar, a ajuda que você vai dar, é o que você faria por você mesmo. E nem sempre vai servir para aquela pessoa. Então é muito importante você perguntar, como que eu posso te ajudar? O que eu posso fazer por você? E talvez pequenos gestos, por exemplo, mandar mensagens, conversar com a pessoa, ligar, saber se está bem, verificar muitas vezes também. E oferecer ajuda sim, mas sempre como que eu posso fazer para você também não invadir aquela pessoa ao ponto do que ela também se retraia, que ela saia. O grande problema que eu vejo na vida é que as pessoas não gostam de ouvir, elas gostam de falar. E nós temos 2 ouvidos e uma boca para ouvir o dobro do que falamos, mas nem sempre a gente presta atenção a isso, né? As pessoas, muitas vezes, alguém vem falar alguma coisa e você já tem uma resposta, já antecipando a pergunta daquela pessoa. Mas isso é a ansiedade em busca da vaidade, talvez. Essa busca constante da vaidade pode ocasionar essa busca de não querer mais ouvir, a busca constante pelo corpo perfeito, pela beleza, pelo um bocão, um carão, um olhão, um bundão, uma cinturinha, seja lá o que for, faz com que essa vaidade tão procurada, tão querida,
faz com que as pessoas também se afastem de um pouco de aprender a ouvir os outros. Isso, agora você está falando de conceitos bem importantes, que é egoísmo e prioridade. Quando eu me priorizo, eu me coloco em primeiro lugar e não coloco o outro em sofrimento. Ou até gera uma frustraçãozinha no outro, mas é uma frustração necessária para que eu possa me defender sem causar um prejuízo físico e emocional para o outro. E egoísmo é quando eu não me coloco em primeiro lugar, na verdade eu atropelo o desejo do outro, a vontade do outro, e o outro entra em sofrimento por conta das minhas escolhas, que no final das contas vai ser infeliz para mim e vai ser infeliz para o outro também. Então, a partir do momento que eu escolho me priorizar e cuidar de mim, eu não vou estar pecando nem por excesso nem por falta, mas eu vou estar vendo qual é a minha real necessidade. Muito bem. E agora, a última pergunta, o último comentário do programa. Não é bem uma pergunta, realmente. Eu queria que a Hebe falasse sobre a vaidade em outros pontos, em outros termos, porque a gente tem... E aqui a gente falou muito sobre isso, né, que era bem o foco, mas a gente costuma falar a vaidade muito ligada à beleza, né? Mas a vaidade está presente em vários outros pontos da nossa vida. Eu queria que ela comentasse sobre isso, falasse sobre as outras formas de vaidade que a gente pode ter. Eu adorei essa pergunta, porque vaidade significa o valor que eu atribuo às minhas qualidades de beleza, ou seja, de como eu me percebo, as qualidades físicas, as intelectuais, e o quanto eu atribuo valor nas atividades que eu tenho diárias sobre isso. Por exemplo, eu tenho a vaidade de ser uma boa profissional, o cuidado com isso, e isso significa quanto de desejo, de intelectualidade, de investimento emocional, de investimento em estudo que eu coloco na minha profissão. Então, quanto mais eu vou conseguindo abarcar esses conhecimentos, mais também eu vou ganhando destaque frente àquilo. Isso é uma vaidade que todos nós temos, né? A vaidade, por exemplo, de sustentar um bom relacionamento. Então, é o quanto de valor, desejo, cuidado e afeto eu vou colocar nele, o quanto eu vou falar disso e vou expressar sobre isso. A vaidade dos cuidados pessoais, a vaidade em bens materiais também, a gente tem essa vaidade. Então, a vaidade, ela vai para diversos aspectos do que permeia ser o ser humano mesmo. Nós somos pessoas completamente que nos gostamos de relacionar e também gostamos de organizar coisas para que no fim estejamos bem e sentirmos felizes. Aí o ponto dessa vaidade que vai contar em ser saudável ou não. Essa vaidade é por mim e para mim e faz um bem para o próximo, então tá tudo certo. Mas se essa vaidade é para o outro, eu coloco em mim atribuindo valores do outro nisso, e aí reverbera negativamente, já está tudo errado, porque eu estou perdendo a essência e o motivo do propósito para que eu estou fazendo isso. Então ela é uma qualidade muito bem atribuída se eu sei usá-la de forma positiva para crescer. E aí é crescer emocionalmente, profissionalmente, financeiramente também. Então são os valores que eu vou atribuindo sobre a vaidade. E é importante que a gente tenha muito consciente qual é o meu objetivo com isso, o que eu conheço de mim e como que eu posso empregar todas essas habilidades para eu ser melhor naquilo que eu faço, olhando humildemente também e ajudando os outros para aquilo também. Que eu penso para que serve a vaidade, se serve somente para você, né? Então, se você tem isso aí bem atribuído no seu valor, como você tem essa percepção, você começa também, de novo, a ter a generosidade de conversar sobre isso, de olhar para o outro com mais amorosidade, com mais empatia, e aí a gente potencializa o que é isso. A busca constante pela felicidade ilusória e a busca constante de um corpo perfeito faz das mulheres brasileiras grandes consumidoras de produtos de beleza. Espero que você tenha gostado do programa. Sigam nas redes sociais para que vocês possam rever o programa ou mandar para outras pessoas. O Mando Bem vai ficando por aqui, mas eu te espero novamente domingo, 8h30 da manhã, aqui na TV Tropical, Record TV. Tchau, galera! Uhul! Obrigado a todas. Programa Mandou Bem, com Jussier Ramalho. Oferecimento: Herbamed, o futuro da qualidade de vida. Restaurante Pedacinho do Seridó. Venha se deliciar com a nossa culinária seridoense.